este é o Cimesp no podcast. Eu sou Cris Sanches e a gente vai bater mais um papo aqui neste seu canal de conexão com a indústria. Hoje recebendo aqui essa pessoa incrível, eu sou uma grande admiradora, seu Roberto Borges, que é sócio-diretor da Tecnal Equipamentos Científicos. 48 anos a Tecnal acabou de fazer. 48 anos. Bem-vindo, seu Roberto. Muito obrigado. É uma alegria receber o senhor aqui. O senhor quase escapou de mim, seu Roberto, porque eu sou dando umas ideias. Ele é muito ocupado, que eu sei. Mas o senhor sabe que com a gente aqui é tudo tranquilo, é um bate-papo. E assim, hoje ele é membro do Conselho Fiscal, né? Depois de passar por vários cargos na direção, né, do Cimesp. Ele estava me contando aqui, antes da gente começar a gravar, uma história, a história da trajetória dele, né, de ingresso no Cimesp e pelas várias gestões que o senhor passou e como cada presidente foi chamando o senhor para compor a pasta. Eu falei, não, o senhor precisa contar isso abrindo o programa. Então, eu queria, né, nós vamos falar de Tecnal depois, porque é uma empresa, assim, de uma importância incrível, atua num mercado muito nobre, né? Mas eu queria que o senhor contasse para a gente. O senhor está hoje no Conselho Fiscal. Isso. E a Tecnal entrou no Cimesp, o senhor estava me dizendo, em 2011. É isso, senhor Roberto? Em 2011. Conta essa história para a gente. Em 2011, eu recebi a visita do Roberto Soriano, que na época ele fazia, na realidade, relações públicas ele era o gerente. Aliás, ele era o gerente do Cimesp, ele era um faz-tudo dentro do Cimesp, né? E de vez em quando eu recebia a visita dele. Mas nessa visita em 2011, ele foi lá especificamente para me convidar para fazer parte da diretoria. Eu falei assim, não, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Eu estava na ativa, né? Eu chegava em casa todo dia 7h30, 8 horas da noite. A Tecnal já era associado ou não? Ou ele já chegou lá e falou, eu quero que o senhor se associe? Já era associado. Ah, tá, já era entendi. Associado. E daí eu tentei escapar dele, mas não consegui. Daí ele falou assim, Roberto, então faz o seguinte, pelo menos aceita o cargo de suplente do Conselho Fiscal. Daí eu falei assim, tudo bem, Conselho Fiscal eu sei que não dá muito trabalho, porque na realidade o Conselho Fiscal vai no Cimesp, se não me falha a memória, a cada 60 dias. Uhum. Então você vai só checar as contas, né? Se está tudo em ordem, né? Os documentos. E eu acabei aceitando, ainda mais por ser suplente. Diminui a responsabilidade, não era tanta responsabilidade assim, né? Exatamente. Uhum. E aí o senhor aceitou, e era a gestão do Tarcísio Mascarim. Tarcísio Mascarim, foi na gestão dele de 2011 a 2013. Ele trouxe uma cola, que pode pôr a cola na mesa se o senhor quiser, não tem problema colar, porque data não é uma coisa que a gente não é fácil. Não é fácil, e a idade também a memória vai falhando. Mas aí então o senhor entrou em 2011 para a direção. Mas a Tecnal está como associada, o senhor se lembra? Há quanto tempo no Cimesp? Não me lembro. Mas então faz muito tempo, bem anterior a isso, né? Eu não vou dizer para você se é bem anterior, mas naquela época Tecnal já era associada. E aí o senhor passou pela gestão do Tarcísio Mascarim e permaneceu depois nas próximas também como na direção? O senhor se lembra como é que foi a trajetória? Depois mudou um pouquinho, vamos dizer assim, o cargo, né? Uhum. Depois entrou o Euclides Libardi na presidência, na gestão de 2014 a 2016. Certo. Então, eu fui convidado para ocupar o cargo de suplente, né, de diretor adjunto financeiro. Um diretor adjunto. O diretor financeiro era o Paulo Esteves. O Paulo, E eu fiquei como diretor. Então, daí já começou a mudar um pouquinho, porque você participava das reuniões, participava de decisões, isso e aquilo. Né? Mas a suplência já não era não tomava tanto tempo como o diretor financeiro, né? Mas era um pouquinho mais do que o Conselho Fiscal, suplente. Sim. Já foi subindo no degrauzinho. Subi de posto.
Eu subi de posto. Como que era aquele momento do Cimesp, né? Quando o senhor foi para essa suplência de direção, como é que o senhor via, como é que era o Cimesp naquele momento, naquela gestão, primeira gestão do seu Euclides, o senhor falou, né? Isso. Foi do Euclides de Bade. Para mim foi um aprendizado, porque eu tive uma convivência maior do que na primeira de gestão. Porque daí comecei, né, a fazer parte das reuniões da diretoria, de decisões, né? E foi muito legal. A convivência foi maior com os pares lá. Sem dúvida, sem dúvida. E aí passou pela primeira gestão do seu Euclides, que é uma pessoa queridíssima, muito, né? Muito. Um homem maravilhoso. Esteve aqui com a gente também no Cimesp, no podcast. E depois do seu Euclides veio o Roberto Chama. Roberto Chama. Esse o senhor contou uma coisa engraçada. Me conta pra gente aqui o que o Roberto Chama fez. Ele estava, vamos dizer assim, a chapa dele era 2014, né? Desculpa, 2017. Então, no final de 2016, eu não me lembro o mês exatamente, não lembro se foi novembro, se foi outubro, foi novembro, ele me ligou, né? E eu estava em Orlando. E falando me convidando para ficar como diretor financeiro na chapa dele. Falei assim, nossa, Chama, eu precisava dar uma pensada, dar uma estudada, porque eu preciso ver na Tecnal o meu tempo disponível, isso, aquilo, né? E ele insistindo, entendeu? Daí eu pedi um tempo para ele. Eu falei assim, Chama, na próxima semana, eu vou estar aí no final de semana, a gente senta e conversa. Me espera aí. Eu falei, me espera eu voltar. Mas que nada. Quando eu cheguei aí, a chapa estava pronta e meu nome estava lá como diretor financeiro. Não teve discussão. Não teve o que fazer. Foi um fato interessante, foi muito legal, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. O que eu comentei com você antes, a responsabilidade de você assumir um cargo desse é muito grande, porque a pior coisa que tem é você mexer com o dinheiro dos outros. E você mexer com o dinheiro de empresas, né? De empresas. O senhor pegou aquela a época em que foi cortada a taxa sindical, foi abolida a taxa sindical? Sim, aí o senhor era o diretor financeiro já? Mas aí foi na segunda gestão do Euclides. Ah, foi na segunda gestão? Acho que não foi em 2016, não foi na gestão do senhor Chama? Foi no final do Chama. Como é que foi? O senhor lembra disso? Como é que foi para vocês? O senhor chegou a fazer a gestão financeira depois de se abolir a taxa? Lógico que daí você tem que se adaptar a essa nova situação. Porque é uma receita que você deixa de ter, entendeu? E era significativa, né, seu Roberto? Bem significativa. O senhor lembra mais ou menos o percentual que ela ocupava do bolo total da receita do Cimesp? Eu ouvi 30%, não sei se o senhor pode... Eu acredito que sim. Mais ou menos isso. Que é nessa faixa. Só que nós tem um detalhe que eu gostaria de colocar, que por incrível que pareça, mesmo sendo facultativo, né, nós tivemos muitas empresas que pagaram, bastante pagaram o imposto sindical. Que bom, né? Inclusive, e eu como diretor do Cimesp, diretor da Tecnal, até a Tecnal pagou. A que o senhor atribui isso? O reconhecimento do que o Cimesp representa? Com certeza foi o reconhecimento. E Euclides tinha um nome muito respeitado entre as indústrias, sabe? Sim. Ele exercia uma confiança muito grande no pessoal. Hoje o senhor está no Conselho Fiscal novamente. O senhor está falando, eu estou querendo pegar mais leve, né, da empresa. Só que depois o Euclides voltou. É verdade. Na gestão, daí ele pegou a gestão em 2020. Na pandemia, né, senhor? Em 2022, exatamente.
E daí ele, nas reuniões que eram feitas, e ele colocou uma condição, que ele ficaria, ele voltaria, mas ele queria a presença do Paulo e a minha presença. Pra foi mim, condição. Foi uma honra muito grande. E eu fiquei sem coisa para falar não para ele, entendeu? Quem fala não para o seu cliente, né, seu Não Roberto? tinha como. Eu falei, pô, vamos encarar mais 3 anos e tal. E foram 3 anos puxados também que o senhor pegou. Muito, nós pegamos a problema. pandemia, né? Não, e depois outras. Nós fizemos redução das mensalidades, Foi. porque a situação das indústrias não era mais a mesma. Nós fizemos redução na taxa negocial. Nós contribuímos, graças a Deus, na época o Semesp tinha um caixa, nós contribuímos na compra de respiradores. Muito. Geladeiras, né? De freezers para vacina. Só de respiradores, nós compramos, acho que foram meia dúzia de respiradoras. Que salvaram vidas. Eu me lembro, o senhor se lembra disso, que a gente ia fazer uma entrega, né? O Semesp ia fazer uma entrega dos respiradores oficial, e o prefeito foi buscar para salvar uma vida, né? Exatamente. Ele né? foi lá no Pelo Semesp amor de Deus. Me dá um respirador agora, que tem uma pessoa que está precisando numa unidade de saúde. Exatamente. Salvou essa vida, né? A gente tem umas histórias para contar nessa época, né, seu Roberto? Nossa, foi uns anos bem complicados. E o Semesp deu uma contribuição realmente, uma saúde financeira vigorosa, né? Não, e a gente procurou, a gente atendeu, né? Entendeu que as firmas também não tinham condições de... Estava todo mundo enxugando, então os quadros de funcionário estavam diminuindo, tudo, então a gente... ainda bem que a gente tinha uma reserva que deu para suportar tudo isso. Foi, né? E atravessou de forma bem tranquila, né? Tranquila. Com certeza. E aí, nesta gestão, então o senhor foi diretor financeiro na gestão do seu Euclides, né? Eu me lembro que eu já estava lá. E agora o senhor está no Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, mas como tem bastante gente no Conselho Fiscal, então eu estou deixando para eles trabalhar um pouquinho. Agora eu estou meio folgado. Mas, seu Roberto, acho que assim, muitos empresários, né, como o senhor, são extremamente ocupados, têm decisões importantíssimas a tomar, têm famílias, né? Funcionários, cada funcionário lá representa uma família, né? São famílias que dependem daquele negócio ir bem. E a maioria pensa, não tenho tempo para dedicar, né? E no fim o senhor, de uma forma ou de outra, acabou indo, né? E foi... Conciliando as duas. Conseguiu conciliar. Eu queria que o senhor me falasse que saldo o senhor vê, né, dessa sua dedicação voluntária a um trabalho, a uma entidade como o Semesp. Valeu a pena? Está valendo a pena se dedicar? Valeu. Valeu porque você percebe que a gente tem um certo reconhecimento por aquilo que a gente fez, né? E também nós trabalhamos de uma forma bem transparente, sabe? Então, eu posso dizer para você que eu tenho orgulho, né, de ter participado dessas gestões aí, principalmente na parte financeira, que é uma função bem, não vou dizer complicada, mas de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, é verdade. E desempenhou com maestria, né? Por isso... É tão hábil né, no domínio das finanças. O senhor é contabilista, né, seu Roberto? É isso? Eu entrei na Tecnal como... aliás, naquela época não era nem como contador, né? Eu era formado em técnico de contabilidade. Técnico de contabilidade. O senhor entrou como funcionário na Tecnal. A Tecnal foi fundada em 76, 3 de maio de 76. Eu entrei em 2 de janeiro de 78. 1 ano e meio depois, né? 1 ano e meio eu entrei como funcionário. Depois, em 87, eu entrei na sociedade com
com um percentual pequeno, entrei com 10%, entendeu? Depois, com o tempo, a Tecnal tinha um outro sócio, que foi o padrinho, né? Foi o motor do Antenor e do Fernando. Eles deviam muita coisa para... Como eu vou explicar para você? Esse cara que formou os dois. Certo. Então, eles uma dívida de gratidão. Um sentimento de gratidão com eles. E ele, como ele estava parando nessa firma, que eles trabalhavam, essa firma que eles trabalhavam era tudo em São Paulo. Nós não estamos misturando as coisas? Não. Nós já estamos passando, vamos falar de Tecnal. Então, eles trabalhavam na Micronal. Essa Micronal era uma empresa suíça. E quem levou o Fernando para a Micronal foi o Aldo Lazzarini, não sei se você chegou a conhecer. Não conheci. Ele era gerente lá, um dos gerentes que tinha da Micronal, apesar que, por se tratar de uma firma suíça, o diretor daqui era suíço, não era brasileiro. E daí o Fernando convidou o Antenor para ir para lá. Então, o Aldo que formou os dois. Então, eles tinham esse sentimento de gratidão e de coisa com o Aldo. E convidaram o Aldo. O Aldo não estava mais aguentando ficar em São Paulo. Convidaram o Aldo para fazer parte da Tecnal. E o Aldo veio. O Aldo, eu não posso precisar para você quantos anos o Aldo ficou na Tecnal. Mas, como nós comentamos anteriormente, você sabe como a sociedade sempre tem um pouquinho de coisa. E, por vários motivos, o Aldo acabou saindo. Aliás, ele saiu muito bem da Tecnal na época. E daí, nessa época, que eu comprei mais 10%. Foi aumentando a participação na sociedade. Exatamente. Daí eu já passei para 20%. Então, hoje, a composição da Tecnal, o Fernando é 40%, o Antenor é 40% e eu sou 20%. Muito bom. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre a Tecnal, como que a empresa se tornou, né, esse player tão importante no mercado aí de equipamentos científicos. Que mercado nobre que vocês atuam, né? Vamos deixar bem claro que o mercado da Tecnal, os equipamentos da Tecnal, é só para pesquisa e controle de qualidade. Não é? Nós fornecemos para a indústria farmacêutica algumas coisas da nossa linha de fabricação. Mas os equipamentos nossos, o forte nosso é pesquisa e controle de qualidade. Então, essas grandes empresas de Ambev, Raizen, indústria de alimentícias, indústria de fertilizante, para você ter uma ideia, 80% dos laboratórios de solos que tem no Brasil foi a Tecnal que montou os laboratórios. Que sensacional, senhor Roberto, que história incrível. Agora, nós passamos também por muitos problemas, vários. Estar no Brasil está no pacote isso, né, senhor Roberto? Não faz parte do combo passar por dificuldades e perrengues no Brasil, né, sendo empresário? Pra você ter uma ideia, um dia nós tinha um escritório, não vou citar nome, que fazia a contabilidade nossa e fazia a parte da auditoria. Na época, era um escritório muito famoso. E um dia, numa reunião, numa mesa assim, ele chegou e falou assim para nós: saiu vocês, ele expôs tudo para a gente, a situação da Tecnal. Daí ele falou assim: saiu vocês, eu fecho isso daqui o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo vocês deixarem isso daqui aberto, mais o buraco vai aumentar. Olha, você não sabe o que nós passamos. As noites em branco e tudo mais. Eu imagino. Mas Deus é grande. Com certeza. Para nós foi grande. É um desafio, né? Isso se deve ao que? Foi uma conjuntura naquele momento? O que estava acontecendo? Não, era uma crise atrás da outra. Para você ter uma ideia, nós devíamos para todo mundo. A única coisa que nós fazíamos,
os fornecedores a gente sabe, mas imposto, essas coisas. Nós entramos no Refis, eu não sei se você lembra da época, daquelas crises lá que foi criado o Refis. Daqui não entrou no Refis. Daqui não devia ICMS. Nós caímos num coisa lá, passamos por uma firma de São Paulo, no fim, um escritório de advocacia especializado nisso daí. Acabamos nos dando mal. E, para você ter uma ideia, nós estamos até na delegacia lá. Você vê a que ponto chegou, o que nós passamos. Então, o meu maior orgulho na Tecnol é a gente ter superado tudo isso. E, por incrível que pareça, essa superação começou, essa melhora, vamos dizer assim, começou com... Tem um grande empresário de Piracicaba que demonstrou interesse na Tecnol. Então, ele foi lá, ele colocou 2 pessoas, né? E ficou, acho que uns 2, 3 meses, vendo toda a documentação, tudo da Tecnol, para ver da possibilidade da compra. Nós não via a hora de vender, para nós sair do sufoco. Né? Só que a hora que ele viu a carga tributária que a Tecnol pagava, ele desistiu. E daí para frente o negócio começou a melhorar. Começamos a vender, começou a entrar pedido, Foi daí que nós... E melhorou por quê? Não, assim, o mercado melhorou. O mercado foi melhorando. O mercado foi melhorando, foi de uma maneira geral. Então, a gente, aos poucos, nós conseguimos... Pagando. Nessas alturas, nós já tínhamos contratado a consultoria. Como está o mercado? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Tecnol hoje, aos 48 anos, e como é que está o mercado em que ela atua, né? Vocês também exportam. Fala um pouquinho sobre qual é o quadro hoje da Tecnol no Brasil, no mundo. Hoje nós temos... de representações de fora, mais de 20 representações de fora. Internacionais. Nós temos até na Austrália, nós temos representação da Alemanha, nós temos representação da Suíça, da França, do Japão. É difícil enumerar todas. Muito legal. No que a Tecnol hoje ela é reconhecida por ser a melhor em quê nesse mercado? Que você está falando aí, né, de um mercado internacional super exigente. O que a Tecnol tem de carro-chefe em termos de produtos que faz dela hoje um expoente? Nossa, essa parte técnica... Ele é o homem do dinheiro, gente. Ele sabe ganhar dinheiro e sabe gastar o dinheiro. Não tem problema. Mas tem várias áreas de coisa. Umas grandes empresas que são clientes nossas, tem a Bayer, umas câmaras climáticas, umas câmaras de crescimento de plantas. Né? São umas salas climáticas de crescimento de plantas e reatores. Vocês trabalham com o futuro, né, seu Roberto? Reatores, nós temos uma gama muito grande de reatores, nós vendemos muito bem reatores. Para você ter uma ideia, hoje um prazo de entrega de um reator na Tecnol é 120 dias. Nós não conseguimos entregar antes, por causa do volume, porque o reator é um aparelho bem complexo. Imagino. Então, cada pedido que entra sempre tem uma particularidade diferente, porque depende muito da atividade, né, da empresa. É uma mão de obra altamente qualificada que o senhor tem lá. Sim. Só engenheiro, acho que nós temos 10. Acho que 8. 8 engenheiros. Que incrível. Que oportunidades o senhor vê hoje para a Tecnol? A gente estava falando aqui de sucessão. Meu Deus, eu estava surpresa aqui de saber que
3 descendentes dos sócios já estão, né? Já vêm sendo acompanhados por uma consultoria. Conta um pouquinho sobre isso, que eu achei ter este olhar, né, essa preocupação antecipada é muito, muito interessante. Garante, né, a sustentabilidade do negócio, né, seu Roberto? Veja, Cris, eu, por exemplo, eu e os outros 2 sócios, nós falamos que a hora que nós chegássemos nos 70, nós íamos parar. Para nada. Então, nós falamos até com a consultoria. Assim, não pode deixar. E graças a Deus nós tivemos, acho que todos os filhos deram uma resposta muito positiva para a necessidade da Tecnol, que eles estão tocando muito bem. Eles estão à frente hoje. Então, que bom, né? E nós estamos assim, tipo de um conselho, entendeu? Então, evidentemente, Isso é bom, principalmente na minha área, como não tem nenhum deles, mas nós temos um profissional, e por isso que talvez eu tenha uma maior frequência lá, entendeu? Mas eu posso... Agora, por exemplo, eu posso viajar tranquilo. Que bom. Porque eu sei que está em boas mãos. Porque antigamente eu não conseguia... Eu saía, o máximo que eu conseguia ficar longe da Tecnol era uma semana. Imagino. E tinha que ligar todo dia. Ou eles me ligavam ou eu ligava. Entendeu? Porque sempre tinha problema. Nós passamos por várias dificuldades, então... A gente está aqui para resolver problema mesmo, né? E às vezes eles vêm espontaneamente, né? De forma tão... Mas, seu Roberto, sobre ainda essa questão da sucessão, que eu acho que é um fantasma para muitos empresários, que conselho o senhor daria? O senhor que tem uma experiência de êxito junto aos seus sócios, né? Lá na Tecnol, que conselho o senhor daria aos seus colegas industriais aí sobre sucessão, né? Como é que eles podem fazer uma transição tranquila como a que vocês estão fazendo hoje? Eu acho que o essencial, no sucessor, ele não pode ser encarado como filho, e sim como um profissional. Não adianta se trazer o filho e ficar passando a mão na cabeça. Então, ele tem que ser profissional e ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter estudo, ele tem que ser preparado para aquilo. Senão, não dá certo. Senão, não funciona. Tem que suar a camisa mesmo, né? Não é só herdar, não, né? Eu falo do além de suar, não é só vestir a camisa. Você tem que suar a camisa. Porque tem muita gente que fala assim, não, tem que vestir a camisa. Não é só vestir, não, tem que suar. Tá certo, tá certo. Seu Roberto, o que o senhor diria para uma empresa do setor metal mecânico, uma indústria piracicabana da nossa região que ainda não se associou ao CIMESP? O que o senhor diria para essa empresa, para a gente fechar nosso bate-papo aqui? Eu diria o seguinte, a maioria das empresas que não são associadas, eles não sabem o que o CIMESP tem para oferecer. E dá-se uma impressão que eles não têm interesse. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Não sabem. Porque o CIMESP tem muita coisa para oferecer. Mas, infelizmente, as empresas, não sei, sabe? Acho que não precisa do CIMESP, isso aqui. A gente sabe que o dia a dia consome, né? A atenção, a energia, o talento, né? do empresário, dos gestores, mas realmente a gente está nesse trabalho de... Estamos aqui justamente fazendo isso, né, seu Roberto? Mostrando que é uma entidade que tem uma história, que tem uma estrutura, tem gente séria atuando para que ela continue funcionando em prol da indústria piracicabana e da nossa região, né? Porque a indústria só se fortaleceu, só cresceu por conta do trabalho sério de homens, né, como o senhor, que se dedicaram aí, dedicam uma parte do seu talento, do seu conhecimento a isso, né? Não, sem dúvida. Eu acho que essa conexão tem que ter, sabe? Porque você tem outros... Você vê de forma diferente as coisas, entendeu? E como repito, o aprendizado é muito grande. O conhecimento é grande.
Hoje, para você ter uma ideia, só para você ver como que as coisas, que aqui em Piracicaba, por exemplo, deve ter umas 12 firmas de equipamentos de laboratório. Não imaginava. Dessas 12 empresas, eu acho que umas 10 é tudo ex-funcionário da Tecnal. Verdade. Foram preparados lá. Começou lá. Mas eu acho muito bacana. Então, nas nossas reuniões, os sócios ficavam bravos, isso, aquilo. E eu falava assim, gente, o sol nasceu para todos. Todos. Para todos. Tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo. Todo mundo que é bom, né, seu Sim, sem Roberto? dúvida, sem dúvida. É só manter a excelência que o mercado está garantido, não é verdade? Com certeza. É isso. Seu Roberto, um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço. Eu queria que o senhor fosse mais lá no CIMESP, por favor, né? Seja mais presente no conselho. Eles estão me cobrando. Brincadeira. Mas é sempre um prazer receber o senhor. O conselho está em boas mãos. Está com o Paulo, está com o Daniel. Só tem gente boa, é isso mesmo. Mas eu que agradeço a oportunidade e espero ter atendido a sua. Com certeza, superou as expectativas, como sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Esse foi mais um episódio do CIMESP no podcast. Eu recebi aqui o seu Roberto Borges. E eu peço a você, segue a gente lá, se inscreve no canal, aciona o sininho. E lembrando que a gente sempre tem um episódio inédito do CIMESP no podcast, toda segunda e quarta, quinta-feira de cada mês. Um abraço e até a próxima.